gente! Espero que todos estejam bem. Nossa aula é de imunologia e hoje vamos tratar a respeito da imunidade inata e da imunidade adquirida, tá? Bom, então, nas nossas aulas anteriores, nós vimos que na imunologia nós estamos estudando, né, as respostas que o nosso sistema imunológico, né, ele irá ter frente, né, mediante a presença de um agente estranho, tá? Que esse agente estranho detectado aí pelo organismo, ele é denominado de antígeno, certo? Vimos que os antígenos, eles podem ser vírus, bactérias, fungos, protozoários, né? Que também nós podemos chamar de patógenos. O que são patógenos? São todos os micro-organismos capazes de provocar uma doença, uma infecção. Mas vimos também que os antígenos podem ser toxinas ou qualquer outra substância estranha que é detectada e considerada pelo organismo, certo? E aí, esse processo de defesa, né, do sistema imunológico, ele pode ser agrupado em dois grupos, que é a imunidade inata e a imunidade adquirida, ou seja, quando o nosso organismo ou o organismo dos animais é invadido por um patógeno, por um antígeno, tá? O nosso sistema imunológico, ele pode responder na tentativa de eliminar, né, esse antígeno com a imunidade inata e ou com a imunidade adquirida. Então vamos lá, vamos falar sobre a imunidade inata. A imunidade inata, gente, como o próprio nome já diz, é aquela que a gente já nasce com ela, tá? Então, ela é responsável por uma resposta imunológica inicial, que nós também chamamos de imunidade natural, e ela é a primeira linha de defesa do nosso organismo frente à entrada de um patógeno, certo? Ela produz uma resposta rápida e ela não tem especificidade de antígeno, tá? Ou seja, essa imunidade ela é capaz de reagir a qualquer antígeno, a qualquer patógeno de forma igual. E por esse motivo, ela não gera memória imunológica. O que é memória imunológica? É a capacidade do sistema imunológico em reconhecer um patógeno de forma rápida e de forma específica, tá? Quando este entra em contato com o nosso corpo previamente, ou seja, a capacidade do organismo responder frente a um patógeno que já entrou em contato com o meu organismo antes. Isso é uma memória imunológica. Previne a infecção do hospedeiro contra patógenos e pode sim eliminar esses patógenos. Ela pode ter a capacidade de eliminar o patógeno, certo? O trabalho da imunidade inata, ela vai depender de dois mecanismos. Mecanismos de barreira ou mecanismos externos. Esses mecanismos de barreira, eles podem ser mecânicos, químicos ou biológicos, e os mecanismos internos. Dentro dos mecanismos de barreira externas, por fatores mecânicos, nós temos a pele, tá? A nossa pele, gente, a pele dos animais, ela vai atuar como uma primeira linha de defesa do organismo frente a possíveis invasores, possíveis patógenos. Por quê? Como, né?
Primeiro, porque a pele ela é revestida por tecido epitelial, como nós vimos lá na histologia animal 1. E entre as características do epitélio, nós vimos que ele apresenta células justapostas. O que isso significa? Que as células são bem próximas umas das outras. E por esse motivo, uma das funções importantes do epitélio é conferir uma barreira protetora. Então, a nossa pele, ela constitui essa barreira protetora contra possíveis invasões de patógenos, de agentes, de antígenos. Além disso, o tecido epitelial presente na pele, ele é um tecido estratificado, ele apresenta várias camadas de células. E a gente viu que essas células, elas passam por processos de descamação constante, por ser um tecido de revestimento. E essas células, elas se renovam, né? E essa descamação e renovação celular, ela é importante na defesa do organismo, dentro da imunidade inata, porque durante esse processo ocorre a remoção de bactérias e outros agentes. Dentro das barreiras externas da imunidade inata, nós temos outro fator mecânico, que são os movimentos ciliares presentes no tecido epitelial. Então, nós vimos que, por exemplo, no trato respiratório, as células epiteliais que revestem esse trato, elas apresentam na sua porção apical cílios. E a gente viu que a principal função desses cílios é o que? É se movimentar no intuito de mover partículas, tá? Então, esse movimento ciliar, né, ele vai proteger o organismo de possíveis entradas de agentes estranhos, tá? E além dos cílios, essas células têm a capacidade de produzir muco, que vão aderir a essas partículas vindas do meio externo, tá? E aí, o movimento ciliar, juntamente com os mucos, eles vão fazer com que essas partículas estranhas se desloquem em direção à orofaringe e vão em direção ao estômago, tá? E aí, lá no estômago, pela ação do suco gástrico, que tem um pH extremamente baixo, próximo a 2, esses possíveis patógenos, né, carregados por essas partículas presentes no ar, eles são eliminados, certo? Dentre ainda as barreiras externas da imunidade inata, outros fatores químicos são os ácidos graxos produzidos pelo nosso suor. Esses ácidos graxos, eles inibem o crescimento de bactérias. E também nós temos a presença de duas enzimas importantes que estão presentes nas nossas lágrimas, na nossa saliva e também nas secreções nasais, que é o caso das lisozimas e da fosfolipase, que tem como função destruir a parede de células bacterianas. E aí, com isso, com a destruição da parede das células bacterianas, essas enzimas acabam inviabilizando o crescimento e a multiplicação dessas bactérias, ou seja, elas provocam a morte desses patógenos. Outro fator químico da imunidade inata seria o pH baixo, pH ácido do suor e também da nossa secreção gástrica, né? Os ácidos produzidos no estômago, né? Nesse pH ácido, que chega até 2, as bactérias não conseguem sobreviver, tá, gente? Se multiplicar. Então, é um fator químico dentro da imunidade inata.
Outro componente são agentes surfactantes produzidos no tecido pulmonar, tá? Que promovem, como por exemplo, opsoninas, que promovem a fagocitose, né, de partículas estranhas, de bactérias. E como fator biológico, nós temos, né, as próprias bactérias que convivem de forma simbiótica, ou seja, sem provocar danos, né, na nossa pele, no nosso trato gastrointestinal, né? Essas bactérias, gente, elas vão estar colonizando a nossa pele, o nosso trato gastrointestinal, porém, elas não vão provocar nenhum dano à nossa saúde, nem à saúde dos animais, né? Pelo contrário, muitas vezes elas até acabam beneficiando e protegendo o nosso organismo, porque elas acabam competindo por nutrientes com as bactérias patogênicas, certo? Então, elas funcionam como uma barreira biológica, tá? E aí, dentro da imunidade inata, nós temos os mecanismos internos. Tá? Os mecanismos internos vão ser componentes celulares. Esses componentes celulares são as células fagocitárias. Tá? Dentre as principais células fagocitárias, nós temos os macrófagos e neutrófilos. O que são essas células? São aquelas células capazes de englobar, né, de fagocitar o antígeno e digerir esse antígeno. Ou então, se elas não conseguirem digerir, elas conseguem apresentar esse antígeno para células mais eficientes do sistema imunológico, como nós vimos os linfócitos T. Existem os fagócitos, que além de fagocitar, eles vão também conter enzimas que vão eliminar o agente infeccioso. As células dendríticas, que são aquelas que têm aquelas projeções e que também realizam fagocitose. E as células NK, né? Que são aquelas que induzem a morte das células infecciosas por citotoxicidade. E nós temos como mecanismo interno da imunidade inata o sistema complemento. O sistema complemento, gente, nós vamos falar mais, de uma forma mais específica a respeito dele. Porém, o que seria o sistema complemento? Ele vai ser formado, ele vai ser constituído por mais de 30 proteínas que vão estar circulante no plasma sanguíneo. E essas proteínas, né, produzidas por esse sistema complemento, elas serão ativadas quando em contato, né, com um patógeno, ou seja, quando um patógeno penetrar no organismo. Esse sistema complemento, gente, é um sistema inespecífico, certo? Por isso que ele faz parte da imunidade inata. Mas ele vai ter relação com a imunidade adaptativa. Por quê? Porque ele vai ser ativado muitas vezes pela ação de anticorpos, né, que são produzidos, que fazem parte dessa imunidade adaptativa. Agora vamos falar da imunidade adquirida. A imunidade adquirida, ela é também conhecida por a imunidade adaptativa ou imunidade específica. Por que imunidade específica? Porque esse tipo de imunidade, gente, ela tem a capacidade de reconhecer cada patógeno de forma específica, tá? Por isso, ela é uma imunidade bastante potente. Se ela apresenta, então, especificidade pelo antígeno, ou seja, se ela consegue reconhecer cada patógeno de forma específica, ela tem memória imunológica, né? O que a gente viu que a imunidade inata não possui, tá? Então, o que seria essa memória imunológica da imunidade adquirida?
quando o organismo entra em contato com um determinado patógeno, essa imunidade adaptativa, ela é capaz de memorizar todos os mecanismos que ela precisou lançar mão, né? Todos os recursos que ela precisou lançar mão para defender o organismo contra este determinado patógeno. E aí, da próxima vez que o organismo tiver contato com este mesmo patógeno, né, em específico, o organismo já sabe como se defender, tá? Apesar da imunidade adquirida ela ser bem eficiente, ser bem específica, ela é um pouco mais lenta que a imunidade inata. Então, a produção de resposta ela é um pouco mais lenta, tá? Geralmente, ela demora aí em torno de 96 horas para ser bem efetiva. Existem dois tipos de imunidade adquirida: a imunidade humoral e a imunidade celular. A imunidade celular, ela pode ser dividida em imunidade celular ativa ou imunidade celular passiva. A imunidade humoral é o principal mecanismo de defesa contra micro-organismos extracelulares, ou seja, micro-organismos que não estão dentro de células. E também o mecanismo de defesa contra toxinas produzidas por esses micro-organismos. A imunidade humoral, ela é mediada por anticorpos. Quem são os anticorpos? São aquelas proteínas produzidas por linfócitos B. Tá? Esses anticorpos, eles são capazes de se ligar em regiões específicas das células microbianas e até mesmo das suas toxinas, auxiliando na sua eliminação. Eles são capazes também de ativar diferentes mecanismos para intermediar essa eliminação, mecanismos efetores. A imunidade celular, ela vai promover a destruição de micro-organismos que estão presentes dentro de células, de fagócitos, que são aquelas células capazes de englobar, né, esses patógenos. Então, essa imunidade ela pode provocar a morte da célula infectada com o objetivo de eliminar a fonte de infecção, o reservatório da infecção, que é o patógeno. Dentro dessa imunidade, nós temos dois tipos de células que trabalham para ela. Os linfócitos T auxiliares, que são aquelas que vão ativar os macrófagos para matar as células microbianas fagocitadas. Então, elas liberam citocinas que vão atrair os macrófagos, tá? E os linfócitos T citotóxicos, que são aqueles que vão destruir os micro-organismos que estão lá dentro das células de forma direta. A imunidade celular ativa é aquela imunidade que o próprio organismo produz após a exposição a um determinado micro-organismo, tá? Então, aí ele vai produzir essa imunidade celular para que ele consiga eliminar esse micro-organismo. Essa imunidade celular ativa, ela pode ser natural, que é adquirida através de doença clínica ou subclínica, tá? Então, quando o indivíduo, o organismo, é invadido por um determinado micro-organismo, certo? Então, esse micro-organismo vai provocar sinais clínicos, doença clínica ou até mesmo poucos sinais, que aí a gente já entra numa doença subclínica. E a imunidade celular ativa artificial, que é a produção de resposta adquirida por meio de vacinação.
imunidade celular passiva, tá, gente? O organismo infectado, ele vai receber anticorpos ou linfócitos específicos para realizar o combate à infecção, tá? E aí, dentro dessa imunidade celular passiva, nós temos a passiva natural, que aí seria a passagem de imunoglobulina G por meio de placenta, que aí seria imunidade celular congênita, tá? Ou também nós temos como exemplo o aleitamento materno, como eu coloquei ali nessa figurinha, né? A vaquinha fornecendo o leite, né? O colostro para o bezerro, tá? É um tipo de imunidade passiva natural, tá? E existe a passiva artificial, que aí o organismo ele está recebendo anticorpos prontos através de soro. Então, um exemplo que eu coloquei é o soro antitetânico. Então, quando a pessoa corta, né, a pele com alguma coisa enferrujada, né, o que se faz? A pessoa vai lá pro pronto atendimento e é passado um soro antitetânico. O que tem nesse soro? Ele vai ter anticorpos específicos no combate ao micro-organismo que provoca o tétano. Então, aí eu tenho uma imunidade adquirida do tipo passiva artificial, certo? Bom, gente, então, era o conteúdo da nossa aula de hoje. Então, sobre imunidade inata e imunidade adquirida. Espero que vocês entendam, tá? O conteúdo. E qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, ok? Um beijo!